está no segundo livro de Reis, capítulo 6, e eu vou usar o versículo 17, depois, como disse, vou fazer uma síntese. Alguns irmãos ainda não estavam aqui quando eu fui ler a palavra de manhã, para abertura. A partir de março, nós vamos começar, cada domingo, nós vamos usar uma versão da Bíblia, tá bem? Então, ora eu vou ler na King James atualizada, ora vou ler na João Ferreira de Almeida atualizada, ora vou ler na Revista e Corrigida, ora vou ler na Nova Tradução. Para quê? Para que os irmãos conheçam as demais versões. Número 1. Pastor, mas vai ser uma confusão, porque, né, então vai botar na tela. Não vai estar na tela. Exatamente para cada um ler diferente na sua e chegar a conclusões. Não tem muita diferença, uma palavra ou outra, mas não pode ser um contexto totalmente diferente. Então, inicialmente, nós não vamos projetar. Hoje sim, vai projetar. Não iremos projetar nas telas. Então, eu oriento os irmãos, traga a sua Bíblia. Tá? Traga a sua Bíblia. Bíblia física é importante, ali você risca. A minha Bíblia tem uns riscos assim, ó, que eu anoto, às vezes fala uma coisa, eu estou lendo, o Espírito Santo fala na hora comigo. Não dá para ver, daí alguns veem, outros não. Eu risco, aí eu venho e escrevo aqui assim, primeiro isso, olhe isso, observe aquilo. A Bíblia pode, não é pecado não, né? Eu conheci um pastor que disse que era pecado riscar a Bíblia. Não, entendeu? Marca, passa escreva, porque você nunca mais vai esquecer. E quando você for estudar, você vai olhar aquilo ali, chama atenção. Já no celular, você não pode fazer essa marcação do texto ali, né? Não está proibido ler no celular, viu, irmãos? Eu estou orientando os irmãos, vamos fazer uma campanha para trazermos. Essa é a nossa espada, essa é a nossa arma. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé. Yahvé, irmãos, é o nome original do Senhor. Por isso, como essa Bíblia, King James, ela pega muita coisa do original, tá próxima do original, às vezes você vê isso daí, tá bem? Ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha, coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Amém? Amém. Pai querido, é a Tua palavra. O Senhor nos deu, e eu peço que o Senhor confirme no meu coração e no coração dos demais irmãos que aqui estão. Que haja, Senhor, um entendimento e uma motivação para aplicarmos isso na nossa vida. Eu peço porque eu tenho certeza que o Senhor vai atender. Tua palavra diz que podemos pedir, que o Senhor vai atender, então eu estou pedindo. E já estou agradecendo, porque pela fé eu também percebo que o Senhor já atendeu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado, à noite, aqueles que aqui estiveram, nós trouxemos uma palavra. E ali depois eu fiz um convite ao altar, e vieram vários irmãos, quase que a igreja toda desejou isso me alegrou. E nós ministramos sobre as vidas, que as pessoas tivessem autoridade, né? Quando fosse orar, se você fosse, nem tudo que você vai orar, você vai impor as mãos, às vezes não, mas pode pôr, às vezes não dá para pôr. Mas que você tivesse fogo do alto, que o Senhor passasse, não sou eu que estava passando, eram os irmãos que estavam recebendo de Deus. Eu tenho certeza que Deus enviou. Mas quando o fogo não é alimentado, ele apaga. Quando a autoridade que Deus nos dá não é exercitada, ela atrofia. Tudo que não é exercitado, atrofia. E aí, eu perguntei na quarta-feira para o grupo que estava aqui, se eles estavam usando isso, se eles oraram por alguma coisa que estava emperrada, ou que talvez eles não tivessem orado ainda, pensando que não pudesse.
e eles disseram, alguns disseram, eu fiz e tal. Já teve gente que deu testemunho. Eu ia mandar uma mensagem de WhatsApp para todos os membros, dizendo assim, olha, não esqueça. Eu falei, não, mas aí é demais, né? Deixa eles sentirem essa necessidade. Irmãos, quantos fizeram isso essa semana? Não precisa levantar a mão, que você vai dizer, caramba, não levantei, o pastor vai ficar sem graça. Eu não. Mas se você não fez, você perdeu uma oportunidade de ver o poder de Deus. Faça essa semana agora. Faça na outra. Faça durante o carnaval. Você vai ver o poder de Deus. Irmãos, eu não duvido disso. Isso faz parte de ampliar a visão. Isso faz parte desse contexto que nós vamos trazer agora para os irmãos. O contexto desse versículo 17 é que o rei de Arã, que pertencia à Síria, reuniu então seu exército, os arameus, para entrar em guerra contra Israel. E eles decidiram o lugar onde eles iam acampar, o lugar onde eles iam sitiar, para guerrear contra Israel. Aí Eliseu, um homem de Deus, conectado com Deus, a ele foi revelado, porque Eliseu era o profeta em atuação, e ele então recebe de Deus que estava acontecendo aquilo. E ele manda avisar ao rei de Israel, ó, os soldados do rei de Arã, da Síria, estão vindo e já estão acampados assim, 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 assado. Revelação. Quantos creem que Deus pode fazer isso? Se você não crê, quantos creem que Deus abriu o mar vermelho? Então, você não crê que Deus pode te dar essa informação? Tão simples. Basta você querer, basta você buscar. E aí o rei de Israel, avisou os seus soldados, não lá não. Vamos tomar providência, vamos dar um bypass neles aqui. E fez isso mais de uma vez. E o profeta falando, aí o rei de Arã falou assim, tem alguém dando bola nas costas da gente aqui, tem alguém aqui que está avisando lá. Eu quero saber quem é. Aí alguém disse, não. Tem um homem de Deus lá, o cara sabe tudo. Deus fala com ele. Irmãos, eu fico até arrepiado quando eu ouço o ímpio dizer isso de nós. Já não mexe com eles, não. Não mexe com eles, não. Certa ocasião, um pastor, eu conheci o pastor, e eu sabia que o trabalho dele era esse, pastor Washington. Ele abriu um trabalho de evangelismo no alto de um morro, no Rio de Janeiro. E no trabalho de evangelismo ele começou a orar pelas pessoas e alguns macumbeiros começaram a aceitar Jesus. De repente a dona do terreiro soube. A dona do terreiro soube e ele disse, quando é que ele está vindo aí? Ele está vindo, sei lá, quinta-feira, quarta-feira. Quando ele estiver aí, você me fala que eu vou lá falar com ele. E eu vou acabar com essa palhaçada. E diz que no dia que esse homem chegou lá, o pastor Washington, lembra disso? Aí a mãe de santo lá, chefe do terreiro, saiu pisando duro e foi até ele. Quando chegou no lugar que ele estava, abriu a porta, olhou, fechou a porta e disse, gente, não esquece isso, não dá para fazer nada não, vamos embora. Vamos embora, aqui não dá. Aqui a conversa é outra. E eu agora não estou seguro para afirmar isso. Me parece que depois, eu não estou seguro para falar isso, mas me parece que depois ela também veio aceitar Jesus. Mas isso não invalida aquilo que ele fez. E o que eu quero dizer, quando nós somos servos de Deus, até o ímpio sabe. Quando Deus é conosco, até o ímpio sabe. Em Gênesis capítulo 39 fala sobre José, quando ele é vendido ao Egito.
tinha uma palavra mágica na vida de José. Qual era a palavra? Fala bem alto para sair na gravação. Qual era a frase? Qual era? Não a palavra, a frase. Deus era com ele. E quando ele chegou lá no Egito, ele foi trabalhar para Potifar, o imediato, o manda-chuva de Faraó. E diz a Bíblia que Potifar, vendo que Deus era com ele, rendeu-se, entregou nas mãos dele tudo que tinha para ele administrar. E então eles dizem, tem um homem de Deus lá. Ninguém pode com isso. O cara, a gente pensa, e disse mais, está aqui. Não leia agora, eu estou traduzindo para você aqui, eu estou resumindo, perdão, para você, mas você pode estar no capítulo 6, a partir do versículo 8. Você vai ler depois. Essa história é muito interessante. E ele disse assim, tem um homem de Deus lá, que ele sabe tudo que nós conversamos no secreto. Só pode ser Deus. Ele disse, então, estratégia mudada. Descobre onde ele está. Descobriram, está lá assim, 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 na cidade tal. Então nós vamos para lá. Vamos sitiar o lugar. E levaram batalhão de carros e exército. Aí o versículo 15 diz, no dia seguinte Eliseu levanta-se. 14, ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. 15, no dia seguinte Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Isso é visão ampliada. Como é que você sabe disso? Como é que você pode dizer, maior é o que está comigo, ou mais são os que estão, mais são os guardas, mais é o exército, mais é a quantidade dos que estão comigo, aqueles que estão comigo? Como é que você sabe disso? Porque você já experimentou. Mas até agora eles não estavam vendo. Mas não estavam vendo porque precisavam ampliar a visão. Mas Eliseu tinha visto. Vocês já receberam, agora é moda, né? Recebem uma foto no WhatsApp ou em alguma coisa. Aí você não está enxergando, você faz assim com o dedo. Aí abre. E ali? E mulher é danada, né? Ela bate o olho. Nossa, olha o anel dela. Como é que numa foto com 30 e tantas mulheres, ela viu o anel num braço que estava assim, numa mão que estava assim. Mas só é possível por quê? Porque você ampliou. Não é nesse sentido, mas é como se fosse fazer isso. Ampliar a sua visão é tirar a sua vista e colocar visão. Vista é o que você está enxergando. Visão é aquilo que Deus vai passar para você através da revelação. Vista é uma pessoa que vai fazer uma peça de... Como é que chama? Isso é um negócio da gente falar tantos idiomas, a gente esquece o português, né? Quando a pessoa vai fazer uma escultura, um escultor pega uma peça e ele, pela visão, está vendo uma peça de mármore ou de madeira. Pela vista, pela visão, não. Pela visão, ele disse assim, aqui está um profeta, um santo que ele vai fazer, ou um personagem. Vista é o que você está vendo, visão é aquilo que Deus te dá. Nem todos enxergam a visão, mas todos precisam enxergar a visão. E o que nós queremos nesta manhã é que nós entendamos isso. Em seguida, então, que ele falou isso, mais numerosos são os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, ele tomou uma providência. Ele orou, primeiro ele creu, e depois ele orou para que o parceiro dele estivesse na mesma página dele. O que nós estamos fazendo, irmãos?
Existem aqui, certamente, conheço até, algumas pessoas que têm uma visão ampliada, que conseguem enxergar além das circunstâncias. Mas, se tiver uma só pessoa que não esteja nesse processo de visão ampliada, ele atrapalha, ele puxa para baixo. Por quê? Por incrível que pareça, ele vai achar mais um ou dois fazendo coro com ele. Quando ele disser, aí, o negócio eu não sei, está todo mundo acreditando, eu também acredito, mas, quando ele mete um mais, ele diz, mas temos que ter cuidado, temos que prestar atenção. Isso não é confiar. Confiar é confiar, é largar tudo e se jogar nos braços de Deus. Então ele vai ampliar a visão, ou ele vai orar para Deus ampliar, melhor dizendo, a visão do seu moço. E em seguida ele orou e disse, Senhor, Yahvé, abre os olhos dele. De quem? Do assistente dele. A fim de que consiga ver. Esse consiga ver, ele está dizendo assim de forma que ele tem essa visão ampliada. E o Senhor fez, então quem fez? O Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então agora o negócio já mudou, ele já viu outra coisa. Ele já viu outra coisa. A história é linda. Eu poderia pregar só sobre esse texto aqui, e já preguei uma vez. Os sírios desceram, e quando eles desceram, Eliseu orou e disse, Senhor, cega-os. Esse cega aqui é o seguinte, deixa ele enxergar sem visão. Porque eles não ficaram. Como é que eles desceram e foram para lá? Cego. Pum, bateu na madeira. Ai, tropeçou um toco na estrada. Não. Eles desceram vendo sem enxergar. Conheço vários testemunhos a esse respeito. Uma irmã saindo de um culto da noite da nossa igreja, que eu era, quando ela viu dois indivíduos suspeitos, ela disse assim, eu vou ser assaltada. Não, aquilo ali, vou ser assaltada, não, ela imaginou, né? Aí ela disse, Senhor, cega os dois. E os dois abriram, ela passou, e os dois ficaram olhando um para o outro, e não a viram, e não a assaltaram. Enxergaram uma coisa, mas não viram a principal. Quantos creem nisso, irmãos? Agora, cuidado, irmão, quando você estiver indo na estrada e diz assim, meu Deus, o guarda, cega o guarda, Senhor. Aí você está com a carteira vencida. Pode esquecer, tá? Cega o fiscal, estou chegando na alfândega dos Estados Unidos, cega o fiscal. Eu estou trazendo umas muambas aqui. Então, por que nós devemos ampliar a visão? Por que Deus quer que nós ampliemos a nossa visão? Primeiro, para tomar posse daquilo que o Senhor já liberou. Em Gênesis 13, versículos 14 e 15, Deus falou para Abraão, ergue os olhos e vê. Então, depois que foi lá, que Ló foi embora, prometeu o Senhor a Deus a Abraão, ergue os teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. O que é que Deus está falando para ele? Ali vai haver a separação de Ló com Abraão, quem escolheu, escolha ali, então escolha aqui. Olha bem, o que é que você está vendo? Estou vendo o melhor o Ló levou. Estou vendo aqui uns pedregulhos, estou vendo uns negócios, ou então estou vendo uma campina, tanto faz. Eu vou te perguntar de novo, o que é que você está vendo? Estou vendo o que o Senhor vai fazer comigo. Estou vendo o teu poder, estou vendo isso aqui transformando em plantações, estou vendo isso aqui, o meu gado, estou enxergando, estou vendo. Em outras palavras, Deus estava dando uma ordem a ele: conquista e consolida a sua identidade. Conquista e consolida a sua identidade. Nós temos uma identidade. Nós somos chamados de malucos por alguns.
O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Paulo, para uns é loucura, mas para mim é o poder de Deus. E a nossa identidade é a identidade de um povo que vive aqui, deveria ser, nem todos a têm, mas por isso que Deus está falando nessa manhã, conquista e consolida essa identidade, de quem é você e onde você quer chegar. Eu às vezes falo para os pregadores, né, Perilo? Você está olhando muito para o lado de cá, porque aqui tem mais gente, não tem que olhar para o lado de cá. Às vezes eu fico sentado ali, fico observando os pregadores, só fico olhando para cá. Aí sai torto na imagem. Vamos testar, tem tanta gente prestando atenção em mim, ó. Adelaide está assim, ó, prestando atenção na nada. Vou falar só para vocês agora. Conquista e consolida. Irmãos, a nossa identidade, ela é totalmente diferente da identidade daqueles que ainda não enxergaram. Pode ser ímpio, ou pode ser crente ou querente. Mas se ele não tem a visão, ele não conquistou a sua identidade. Há pessoas que erguem os olhos, estão olhando para o céu, mas não conseguem enxergar aquilo que Deus fez e aquilo que Ele pode fazer. Nós somos diferentes das pessoas que veem para crer. Nós cremos para ver. Jesus disse para as irmãs de Lázaro: se creres, verás, e não se vires, crerás. Coloquemos nossos olhos nas coisas espirituais, porque nossa luta, a nossa guerra é contra as coisas espirituais, porque nós somos espirituais, somos de carne, somos de osso, mas somos tratados como seres espirituais. Como, pastor, é isso? Nós somos alimentados através do Espírito. Deus não fala à nossa alma, Deus não fala ao nosso corpo, Deus fala ao nosso espírito. Por isso que nós somos chamados de seres espirituais. O canal de Deus para conosco é espiritual. É o seu espírito, não é a sua alma. E quando o seu espírito recebe, a sua alma se alegra. Por isso que ela fica entre o corpo e o espírito, como se ela estivesse no meio ali. Se ela é alimentada do corpo, ela puxa a alma para o corpo, para as coisas carnais. Mas se ela é alimentada do espírito, das coisas espirituais, a alma se alegra com as coisas espirituais. Segunda razão por que devemos ampliar a visão: para vermos o que ninguém está vendo. Para vermos o que ninguém está vendo. Tem uma passagem em 1 Reis, tanto pode ser essa daqui, né? Posso usar, mas eu quero usar uma outra, mais uma. 1 Reis 18, 41, 46, agora vai falar de Elias. Então, diz assim, ó, 1 Reis 18, abre aí a sua Bíblia. É aquele texto onde cai a chuva no tempo de Deus. Deus tinha falado que não ia chover, aí depois deu a palavra para Elias: agora vai chover. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Irmão, se ele não tinha chovido ainda não, ele tinha visto uma nuvenzinha, muito pequenininha. Tem até uma música, como é que chama a música? Vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, faz chover então. Enquanto Acabe caminhava para o seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Ele não viu nada. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na quinta ele estava assim. Eu vou falando assim, a Bíblia vai... Ela é muito linda, né? Quando morre o filho da mulher sunamita, e mulher sunamita não era o nome dela, ela era oriunda de Sunem, não confundam com sulamita, né? Ela
está indo ao encontro do homem de Deus que falou que ela ia ter um filho. O filho estava morto, estava lá em casa. E quando ela desce, pergunta a ela: está tudo bem, o moço? Está tudo bem? Está tudo bem. Como é que está o seu filho? Está tudo bem. Mais importante que eu vou falar é quando ela chega aos pés de Eliseu. Quando ela chega aos pés de Eliseu, ela disse assim: eu te pedi alguma coisa? O senhor me disse que eu teria um filho, eu já estava acostumada a não ter filho. Meu filho morreu, estou desesperada, e eu vim falar com o senhor. Aí ele disse: vamos embora para lá. Chamou o servo dele, e vamos junto, e fomos correndo. E o garoto era mais moço, corre lá, e vai e entra lá na casa e tal. Ele correu. Depois você lê essa passagem, é interessante. Quando ele volta, ele tenta desanimar. Eles estão quase chegando na casa, ele volta e diz assim: o menino está morto. Eu já sabia que está morto, a mulher saiu de casa porque estava morto, mas ele não estava enxergando o que Eliseu estava enxergando. E aqui, sobe 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de vir. Ele está falando de chuvisco, não. Ele está falando: vai alagar. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Israel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias. E ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade. Irmãos, é impossível, quando nós usamos a nossa visão ampliada, nós não sermos beneficiados. O poder de Deus vem sobre ele, Elias. Então, para vermos o que ninguém está vendo, Elias viu o que ninguém estava vendo, pois tinha uma visão ampliada. Não basta olharmos, precisamos discernir com os olhos espirituais. Isso é exercício, irmãos. Isso é exercício. Quando você estuda a Bíblia, quando você lê isso acontecendo, diz assim: gente, este é a minha regra de fé e conduta. Por que Deus deixou esse livro tão maravilhoso, esse compêndio com 66 livros? Por que Deus deixou para mim? É porque Ele quer fazer comigo. Eu sou herança, eu sou descendência de Abraão. Eu não sou judeu, mas eu sou judeu no coração. A Bíblia diz isso. Terceira e última coisa, eu devo ampliar a visão para profetizarmos vida. Porque há aquelas pessoas que a pessoa está morrendo e ele está vendo que está morrendo, ele diz assim: não, fica calmo, não vai ser nada não. Mas ele está falando porque ele fala, porque a palavra dele é sempre assim: não, vai dar tudo certo. Ele está falando vai dar tudo certo para animar a pessoa, mas ele não sabe se vai dar tudo certo. Assim como tem aquelas que dizem assim: você quando anda no meio-fio, com um pé embaixo e um pé em cima, você manca? Aí o cara manca, ele: lógico que manca, irmão, está com um pé em cima e um pé embaixo. Então tudo a pessoa vê, não é verdade? Mas há ao contrário, aqueles que dizem assim: não é nada não. Não é nada não, o cara levou uma pancada, o sangue está descendo, está assim: fica tranquilo, não foi nada não, não foi nada nele. Mas é a mania dele dizer que não foi nada. Mas há aqueles que dizem assim: isto que você está passando não é o que você está vendo, isso é um treinamento de Deus. Ou Deus está te cobrando alguma coisa que você não fez, Ele permitiu que o inimigo entrasse na sua vida aqui agora sim, porque só se Deus permitir, porque Ele não tem condição de fazer nada se Deus não permitir na nossa vida, amém ou não? Deus está dando uma liberdade a Ele, restrita, para Ele tocar em você, para você acordar, porque você não está acordando na fala dEle, então você vai acordar numa situação
diferenciada. Então, profetizar vida é olhar diante de uma situação caótica que as pessoas pensam, já perdemos, aí você usa a fé e diz, não perdemos. Não perdemos. Profetizar vida é você usar a sua boca para deixar Deus fazer, através daquilo que você está falando, que Ele mandou falar. Então, em Ezequiel 37, é um texto muito conhecido, do Vale dos Ossos Secos, né? Versículos de 1 a 4. Deus leva Ezequiel numa situação caótica, e ele mostra um vale de ossos secos. Mas ali, Deus tinha uma visão, diferente da vista que ele acaba de ver. A vista dele era ossos secos amontoados. A visão de Deus, corpos prontos, tudo ligados, osso com nervo, com carne, com pele. Aí ele faz uma pergunta: você crê, servo de Deus, servo meu? Você crê, homem de Deus, que eu posso fazer com que esses ossos virem pessoas? Se ele tem experiência com Deus, ele diz, creio, eu já vi o Senhor fazer mais do que isso, e não preciso ver mais do que isso para saber que se o Senhor faz um, já faz dois, faz três. Mas se ele não tem experiência, ele não tem a visão ampliada, ele fala assim, não sei. Eu costumo dizer, chega aí fora, pergunta a qualquer ímpio, qualquer um, você acha que Deus tem poder de fazer qualquer coisa, pode jogar qualquer coisa? Ele vai dizer, Deus tem poder, tem todo poder, então ora para Deus fazer. Não, peraí, você me perguntou se ele tem, eu sei que ele tem agora. E profetizar vida, irmãos, é a nossa função. Deus nos colocou aqui para profetizarmos vida. E às vezes nós profetizamos morte. Nós trazemos pessoas para baixo com palavras de morte. Nós temos que ter palavras de vida o tempo todo. E em toda tribulação há um propósito de Deus. Os irmãos percebam que nós estamos pregando dentro do contexto do que estamos estudando. Estamos pregando hoje, não, temos pregado desde o primeiro domingo que começou o estudo do esforço, dentro desse contexto. Deus tem um propósito. Irmão, nós não estamos aqui à toa. Deus não colocou aqui você para se trabalhar, ganhar dinheiro. Isso é as horas de folga. Esse é o meme, como é que é? O mimo de Deus. Meme é outra coisa. É o mimo de Deus. É o mimo de Deus. Ele colocou você aqui primeiro para o louvor da glória dele, para a conversa. E qual é o louvor da glória dele? Para que você faça o quê? Para ficar assim, louvado, louvado, não, isso nós vamos fazer lá no céu. Mas é para coisas que você realiza, aquilo que acontece na sua vida, acontece através da sua vida, que ele trabalha, o nome dele seja glorificado. Quando aqueles filhos, lá em Atos, os filhos de Seva, o sacerdote, vieram expulsar um demônio, e eles disseram assim, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. E o demônio respondeu, sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei. Saltou deles uma surra, e se você continuar lendo, o versículo seguinte diz, o nome do Senhor foi glorificado, e não o nome de Paulo. Então, você está aqui para o louvor da glória de Deus. Como? Quando você se deixa ser usado. Amplie sua visão. Dê palavra de vidas. Ter uma visão ampliada significa olhar a situação além do que ela se apresenta. E qual é a visão do crente? Qual é a visão da igreja? A visão da igreja é exatamente isso. Chegam aqui pessoas estragadas, e eu olho, você olha, nós olhamos, devemos olhar, e dizer assim, aqui vai sair um pastor daqui. Essa ali vai sair um missionário, isso ali vai sair um grande professor, instrutor. Mas isso aí, isso é uma pessoa, isso é pedinte de rua, isso é... Havia um homem que nada o segurava, ele arrebentava correntes, vivia nos cemitérios, nos sepulcros. Quem era ele? O endemoniado Gadareno. Ninguém podia com ele. Diz a Bíblia que ele era
violento, devia ser feio demais, cabeludo, barbudo, sujo. E quando ele chegou, Jesus chegou perto dele, ele já foi clamando: que tenho eu contigo? Vieste me atormentar? Ele sabia, esse é o Filho de Deus. E o diabo sabe muito bem quem é o Filho de Deus e quem é Deus. E Jesus expulsa o demônio. Se você continuar lendo, você vai ver que depois Jesus estava ensinando as pessoas sentadas ordeiramente, olhando Jesus, e ali estava o ex-endemoniado gadareno, mansinho, perto dos outros. Tem uma bolacha aí? Aí tem. Não, tudo bem. Amém, irmão? Aí o ex-endemoniado: amém. Virou manso, transformado. Que é isso? Mas essa visão não é sua, é a visão de Deus. Como está agora, como você está vendo agora, é constatação. Mas com poder, você vai ver como deverá ficar. E aí é fé. Nós vivemos de fé e não de vistas. Mateus 6, 22, 23, Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olhos bons, olhos maus. Olhos bons, olhos feitos para enxergar aquilo que Deus quer que enxergue. Visão, transformação, modificação. Olhos maus, olhos que olham e já começam: eu sabia. Eu falei. Olhos maus, o seu corpo será mau, você fica mal. Finalmente, o que preciso fazer para ampliar minha visão e cumprir com o destino que Deus tem para mim? Porque Deus tem algo para mim, tem algo para você, Deus tem propósito na nossa vida. Em Tiago 1, 2 a 8, ele diz, e nós vamos ler para encerrar: preciso viver com sabedoria e guiado pelo Espírito Santo. Tiago 1, versículos 2 a 8. Tiago, lá depois de Hebreus. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte a virtude, virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Para aí só um minutinho. Amados, para ter a visão e ampliar a visão de Deus, nós temos que ter sabedoria. É um dos dons do Espírito Santo. Quando nós temos palavra de sabedoria, não é palavra de inteligência. Tem pessoas sábias, mas não tem sabedoria de Deus. A palavra de sabedoria, ela vem de Deus. Você não pode ter se não for de Deus. É aquela que Salomão teve. Quando duas mães vêm com um filho dizendo: matou meu filho, não é o meu. Ele pega a espada e diz: eu vou dividir ao meio, da metade para cada um. Ele teve palavra de sabedoria, ele não ia fazer isso. Ele disse: se eu fizer isso, a verdadeira mãe não vai querer que o filho morra. E a verdadeira mãe disse: não, então deixa com ela, porque ele não queria ver morrer.
Palavra de sabedoria, só Deus tem, você não tem, irmão. É um dos dons, vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver. Versículo 5, 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo passa e passa depressa. Palavra de Deus. Às vezes você está esperando receber, mas você não está recebendo porque não está pedindo sabedoria, não está ampliando a sua visão. E Deus está com uma vontade tremenda de te entregar, e você está enxergando um palmo só à frente. Quero orar pela sua vida, concluindo essa palavra. E a minha, como é que você vai ter isso? Você precisa estar preparado para os testes que o Senhor vai dar, para fazer contigo. Porque Ele vai te colocar numa situação semelhante, parecida, ou menos, ou até mais, do que essas que nós apresentamos ali. Eu disse, agora fiquei perdido. Agora não dá mais. Aí o Senhor disse, exerce a sua fé, amplie a sua visão. Mas eu não estou conseguindo ver. Peça a Deus sabedoria. Senhor, o que é isso? Por onde eu vou? Meu amado e minha amada, eu venho de um lar cristão, e ontem eu estava pensando um pouco sobre a vida dos meus pais, que eram simples, sem nenhuma quase cultura. Meu pai escrevia mal, lia muito devagar, aprendeu a ler a Bíblia, e às vezes repetia algumas coisas da Bíblia. Uma vez ele chamou a atenção dos filhos, disse assim, fulano, em verdade, verdade te digo que se você não fizer isso, é porque ele leu, em verdade te digo. Irmãos, mas que fé que eles tinham. Isso ele nos ensinou. Isso nós temos tentado passar para os nossos filhos, que procuram, espero que sim, e tenho visto, passar para os seus filhos, e passa de geração em geração, que é o que Deus quer. Para que essa geração não se perca, não morra, que não haja um interregno, mas que haja uma ligação. Eu quero orar para que Deus te dê situações que você precise ampliar a sua visão. Quantos entenderam isso? Desafios, tribulações. É o treinamento. É o treinamento. Mas olha, em nada e em momento nenhum o Senhor vai te desamparar. Por quê? Mais numerosos são aqueles guerreadores que estão conosco do que aqueles guerreadores que vêm contra nós. Foi isso que Eliseu disse. Amém ou não? Então feche os seus olhos. Deposite agora a sua fé total no Senhor. Não tente entender como é que Ele vai fazer. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Senhor, quantas vezes o Senhor tem nos mostrado e nós temos aproveitado, mas quantas vezes nós temos desperdiçado? Quantas vezes nós vamos pela aparência, pela vista, mas o Senhor quer nos dar a visão, ampliando nossa visão. Então, Senhor, dá-nos exercício de ampliação de visão. Nada absolutamente pode tocar em nós, se não for autorizado por Ti. É a Bíblia que diz, e assim eu tomo posse. Mas também, se nós não temos fé, não Te agradamos, diz lá em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não tenho essa fé, ou seja, se a minha fé é vacilante, acabei de ler agora em Tiago, que o Senhor não vai dar nada. Nossa fé é vacilante, nós pedimos e não recebemos. Amplia a nossa visão, que nós possamos enxergar algo que ninguém aí fora está enxergando. Quem sabe, Senhor, dentro da nossa família,
Uma só visão dessa vai fazer toda a família enxergar aquilo que nós estamos enxergando. Visão de águia, visão longa, visão ampla. Ajuda-nos, Senhor. Que haja um entendimento dos teus filhos. Todas as lutas que alguns estão passando agora e não estão enxergando a luz do fim do túnel, como se diz no popular. Que eles possam começar agora a entender, opa, o Senhor está fazendo isso aí, primeiro para Ele ser glorificado, e segundo, eu vou ser beneficiado dessa glorificação do nome do Senhor. Senhor, amplie a visão para que eles possam entender que isso que está parecendo momentaneamente algo complicado, seja algo mandado por Ti para ampliar a nossa visão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe sua vida. Deus fortaleça a sua fé. Deus